Olá, bem-vindo ao Viver Sustentável. Dia 22 de março foi a comemoração do Dia Mundial da Água. Apesar disso, mais da metade da população mundial ainda não tem água de qualidade em casa. Embora a maioria dos países tenha assumido o compromisso de reduzir em até 50% o número de pessoas sem acesso à água potável até 2015, na maioria dos países em desenvolvimento, essas metas não vêm sendo alcançadas. No último relatório das Nações Unidas sobre o desenvolvimento dos recursos hídricos, representantes de 28 organizações das Nações Unidas que integram o órgão alertaram que entre 3 e 4 bilhões de pessoas ainda não têm água encanada de qualidade confiável em seus lares. O documento, divulgado a cada 3 anos, aponta uma série de pressões sobre o recurso hídrico do planeta. Entre os exemplos, figuram a má gestão da água pelos governos e as pressões naturais, produzidas, entre outras causas, pelas mudanças do clima e pelo aumento da população. Estimativas internacionais apontam que a população mundial deverá crescer 2,3 bilhões de pessoas até 2050, passando dos 6,8 bilhões de pessoas que temos em 2009 para mais de 9 bilhões e 100 milhões de pessoas em 2050. Esse crescimento deve ser praticamente todo absorvido nos centros urbanos, em decorrência da migração de pessoas que atualmente vivem nas zonas rurais. E é nas cidades que a pressão pelo acesso à água potável e ao saneamento é ainda maior. Apesar de mais bem servida, a área urbana abriga o desafio constante de manter os níveis de atendimento da população em crescimento. Se os investimentos continuarem no ritmo que estão, praticamente irão compensar o crescimento da população nesta última década e não serão suficientes para atender o imenso contingente de pessoas que ainda não têm acesso ao saneamento básico. A estimativa é tímida diante do cenário de redução na cobertura de água e do saneamento registrado entre 2000 e 2008, quando o número de pessoas sem acesso às instalações básicas nas cidades aumentou 20%. De acordo com o relatório, os investimentos em saneamento básico e no acesso à água potável vêm se reduzindo, enquanto os custos com saúde aumentam nos mesmos países. Dados do Ministério das Cidades mostram que no Brasil a distribuição de água não alcança 81% da população e apenas 46% dos brasileiros têm saneamento básico. Do total do esgoto gerado no país, apenas 37,9% recebem algum tipo de tratamento. Segundo a OMS, Organização Mundial da Saúde, órgão ligado à ONU, cada dólar aplicado em saneamento gera uma economia de $5 em gastos com saúde curativa. Segundo o estudo divulgado pela Organização Mundial da Saúde, da ONU, o Brasil se mantém na 9ª posição no ranking mundial da vergonha, com 13 milhões de pessoas sem acesso a banheiro. Todos os dias, milhões de pessoas fazem tudo sempre igual. Água para beber, água para cozinhar, água para lavar o quintal, lavar a louça, regar as plantas. Mas na rotina desses gestos tão comuns, muitas vezes a gente não percebe o quanto a água é preciosa. Mais do que isso, a gente nem imagina que um dia a água potável pode acabar e que essa preocupação acompanha o homem há muito tempo.
7.000 anos atrás, na Suméria, já se preocupava em armazenar a água dos rios em açudes de argila. No Egito Antigo, surgiam os primeiros canais de irrigação. Em 2500 a.C., a Índia se torna pioneira na construção de um sistema de distribuição de água e coleta de esgoto. Mais tarde, os aquedutos entram na paisagem da antiguidade. O desafio da época era tornar a água potável e combater as doenças. Idade Média, período das trevas. A peste arrasa a Europa. A água está contaminada. O esgoto corre a céu aberto. As doenças se alastram. A Revolução Industrial incha as cidades. Mudam os hábitos de higiene, cresce o consumo. A água passa a ser motivo de guerra. A guerra entre Israel e países árabes também está ligada à disputa pela água. Atualmente, 40 conflitos entre países estão relacionados à questão de escassez de água. De toda a água existente no planeta, 97% é salgada e imprópria para o consumo. 3% é água doce e desses 3%, somente 0,007% é encontrada em áreas de fácil acesso ao homem. 100 anos antes de Cristo, um homem consumia 12 litros de água por dia para satisfazer as suas necessidades. O homem romano aumentou esse consumo para 20 litros diários. Já no século XXI, a média de consumo do brasileiro é de 200 litros por dia, mas algumas pessoas chegam a consumir até 800 litros de água diariamente. Não perca no próximo bloco a entrevista com Rita Jäger, especialista em recursos hídricos. O Viver Sustentável volta já. Você sabia que, em comparação com os demais biomas brasileiros, a Amazônia é o que detém o maior número de áreas de proteção integral? No total, são 26. O bioma também possui o maior percentual de florestas oficialmente protegidas. São 3,2% da área total da Amazônia, mas apenas 0,38% da área dos parques e reservas hoje existentes na Amazônia está protegida de fato, pois grande parte desses locais se encontra muito próximo às cidades. Olho Vivo Consumidor. Opte por alimentos nacionais, especialmente da região do país em que você reside. Quanto maior a distância percorrida pelo produto para chegar ao supermercado, maior a emissão de carbono gerado pelo transporte. Estamos de volta com o Viver Sustentável. Nossa equipe entrevistou Rita Jäger, especialista em recursos hídricos, que nos fala sobre a importância do aquífero Guarani em nossas vidas. Olá, nós temos o prazer e a alegria hoje de estar recebendo a Rita Jäger. A Rita, que é agrônoma, também advogada, inclusive minha colega de turma nos anos de Exalc, e é uma pessoa que entende muito e tem um trabalho recente sobre o aquífero Guarani. Rita, é um prazer e uma alegria realmente tê-la aqui conosco para falar num assunto tão importante e atual, né? Muito obrigada pelo convite e eu estou muito feliz de poder compartilhar esse momento com vocês. E eu andei lendo o seu trabalho, tem alguns pontos bastante interessantes, princípios, você traz algumas reflexões, mas para começar a falar do assunto, acho que seria muito importante o conceito do que é um aquífero e o que é especificamente o aquífero Guarani. Bem, o mais rápido e básico para nós falarmos sobre o aquífero e desmistificar a palavra é dizer especificamente o seguinte: o aquífero é uma rocha que possui poros e nesses poros são armazenados as quantidades de água e assim fica uma disponibilidade para a população ou aquele que possa explorar. Nesse sentido, não se trata de um rio subterrâneo, mas uma esponja rochosa que armazena... É o conceito que a maioria tem, né? Que é um rio subterrâneo, né? Na verdade, ele precisa de alguma força para tirar essa água, tá certo? E o aquífero Guarani especificamente, qual é a abrangência dele?
ele hoje é tido como um dos maiores aquíferos do mundo. O Brasil hoje detém da água disponível no planeta, vamos colocar aí, 3% da água seria água doce, 2% estão nas geleiras, 1% disponível. O Brasil aí está com uma ordem de 12% dessa água disponível. E grande parte dela, além daquele que nós conhecemos como rios, lá na região norte, Amazônia, esse tipo, nós temos o aquífero, que se encontra, na verdade, em 8 estados brasileiros e mais 3 estados da América do Sul. Listando aí para você, Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai. 2/3 do aquífero estão em território brasileiro, que abrange Mato Grosso, Minas, São Paulo, Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul. Quer dizer, é uma área extensa mesmo, Em torno, extremamente importante. só para dar uma ideia assim, de grandeza, equivalente a 5 vezes o estado de São Paulo. 1,2, mais ou menos, milhões de quilômetros quadrados. Você fala também no seu trabalho da pegada da água. Eu achei extremamente interessante, né? O que viria a ser essa pegada da água? Então, as pessoas pensam normalmente só na utilização da água de uso doméstico, mas a gente tem que entender que para a produção de qualquer elemento que nós consumimos, existe uma quantidade de água necessária. Então, por exemplo, se eu quero consumir 1 quilo de carne, eu vou ter que utilizar, na realidade, para a produção desse 1 quilo de carne, em torno de 14 mil litros de água. Então, hoje, se a gente fosse olhar isso de uma forma mais importante, o Brasil é um grande produtor agrícola porque ele tem água. E isso é importante para as nossas exportações. 70% da água é utilizado na agricultura. Hoje, chega a 70%. 70%. E é importante que seja assim, porque a gente, para a produção, precisa de muita água. Independente das frutas, verduras, o arroz, o feijão que nós consumimos. Nós temos aí uma quantidade de água, quando nós fazemos uma exportação, que é necessário, a gente precisa de muita água para fazer isso. E isso é importante que a gente considere. E o aquífero, nesse sentido, só olhar a situação dele, que é sudeste e sul, ele é de extrema importância e a gente tem que conservar. Quer dizer, nós não chegamos ainda numa priorização, vamos dizer assim, das culturas que nós vamos produzir em função da quantidade de água que é demandada pela cultura, mas talvez a gente vá chegar nisso um dia. É uma reflexão bastante importante essa que você está fazendo, principalmente se a gente for considerar o seguinte: no aquífero você tem regiões que estão mais próximas da superfície, essa formação rochosa está mais próxima da superfície, em alguns locais ele está mais profundo. Então, essa quantidade de água que eu vou pegar, ela tem aí um custo para você tirar, que é a perfuração de poços. Então você teria, por exemplo, região de Ribeirão Preto, região ali de São Carlos e Tirapina, é uma região onde ele está mais próximo da superfície. Daí vem uma outra reflexão importante. Essa área nós temos que proteger mais, porque se ela for contaminada, eu contamino todo o aquífero. Pois é, existem meandros, né? Realmente uma rede de reflexões a respeito disso. E nós temos visto uma crise também em relação à questão hídrica, né? E uma delas, que está bastante evidente, é a de São Paulo. Você considera que isso é um momento excepcional, ou que realmente já era previsto, ou é pontual, ou nós podemos enxergar com uma maior abrangência na questão do tempo, na questão de prioridades, como nós falamos até aqui? Eu penso que previsível, exatamente nos moldes que ela está acontecendo, nós não temos essa certeza. Por quê? Porque o meio ambiente é muito dinâmico. Então nós temos que refletir que aquilo que nós estamos fazendo hoje, nós vamos, na verdade, colher no futuro. Recentemente tem um trabalho também do nosso colega na Amazônia, que é o Nobre, falando que isso era previsível exatamente por conta do desmatamento da Amazônia. As pessoas falam em falta de água. Na realidade, está chovendo, a quantidade de água ela é fixa. Só que se chover no local inadequado, se nós não conseguirmos reabastecer o rio com essa água que, na verdade, choveu, se nós não conseguirmos fazer com que ela penetre no solo, o que acontece? Nós não estamos podendo utilizá-la, vai se transformar em água salgada.
e essa disponibilidade vai ficar cada vez mais rara para nós. Quer dizer, o ciclo hidrológico, né, pensado de uma forma com planejamento realmente, e isso vai afetar a questão da concentração nas cidades, o uso que é concentrado em determinadas regiões, essas demandas. Sim, nós teríamos que refletir, inclusive, por exemplo, se eu tenho uma água que é um pouco mais salobra, eu posso ter uma indústria ali eventualmente. Mas se eu tenho uma água mais pura, e as águas, o que é importante falar das águas dos aquíferos, é que em função da infiltração que ela tem, ela atravessa essas camadas rochosas, ela é uma água que, na verdade, ela é quase que filtrada. Então, ela demanda pouco custo para consumo humano, o que é muito interessante. Então, por isso nós deveríamos preservar mais. Quer dizer, nós temos uma riqueza imensa com esse aquífero que não começou a ser utilizado, e é o maior, como você disse, com uma abrangência do território nacional. Mas eu queria saber de você, Rita, o que você pensa em relação a começarmos a utilizar o aquífero, ou o uso sustentável dele? Nós, na verdade, já utilizamos, algumas cidades utilizam bastante. Agora, e nós utilizamos, e esse é o motivo de eu ter estudado isso de uma forma mais detalhada, é que essa utilização tem que ser mais fiscalizada. Porque existe uma perfuração de poços. Artesianos. Artesianos em alguns momentos e não artesianos, que não existe controle. Isso eu não estou falando em termos específicos de uma cidade ou outra. Eu estou falando em termos de país. Na realidade, nós não controlamos isso e da forma com que se retira essa água. Mas teria que ter uma autorização, um estudo de impacto? Existe uma autorização em alguns estados, outros não. Mas, independentemente disso, quanto se tira de água de cada aquífero? Não se tem essa perspectiva. E isso é importante porque eu precisaria, para ser sustentável, falando em viver sustentável, que eu soubesse quanto eu tirei, quanto choveu esse ano, como é esse ciclo, quanto eu posso tirar, eu respeitar o limite da natureza. Esse seria o ideal. Na realidade, existem estudos a respeito que dá para utilizar como dados para esse planejamento. Existem estudos, mas não existe um controle de quantos poços foram perfurados. Quando eu fiz um trabalho, que foi no estado do Paraná, o que eu verifiquei é que você tem um controle de um terço, metade, mas existem muitos outros que estão sendo perfurados. Embora existam licença, quantos desses estão tirando? Isto deveria ser melhor fiscalizado, que é o que a gente chama de explotação, a quantidade de água que sai. Isso nós precisaríamos. Como é que nós poderíamos fazer isso? Isso seria uma ideia, né? Eu não sei se tem um poço ou uma bomba na realidade. A minha ideia, na realidade, para controle disso, seria você ter uma fiscalização nas bombas, ter um registro nas bombas. Nos moldes que você tem, por exemplo, numa outra lei ambiental. A motosserra tem que ser, na verdade, registrada. Certo, certo. E ter uma fiscalização. Ter uma fiscalização. As bombas não têm isso. Então, eu não sei quanto está se retirando de água. Em nenhum estado. Na verdade, essa lei ainda não existe. Eu propus essa lei no meu trabalho. Essa é a sua proposta. Exatamente, era uma proposta para que isso pudesse, na realidade, tivesse um controle melhor disso. O Estado de São Paulo, o Estado do Paraná, cada um poderia ter aí uma legislação específica, mas deveria haver um controle com relação a isso. Entendi. E no Estado de São Paulo, o governo do Estado de São Paulo já fala em poços de captação do aquífero, 5 poços, na verdade, um deles em Itirapina. E eu queria saber o que você pensa disso, do ponto de vista econômico, do ponto de vista ambiental. Então, eu acho que nós poderíamos, na realidade, existe essa previsão, acho que poderia ser uma alternativa, vamos dizer assim, imediata, é uma solução que nós poderíamos adotar, acho que poderia ser utilizado, mas nós deveríamos também tomar cuidado de saber quanto é que nós estamos retirando desse aquífero e como é que ele está sendo reabastecido, particularmente ali naquela região. Realmente, a perfuração seria mais fácil, porque ela está mais à superfície. Não é um investimento barato, né? Porque a perfuração tem que ser feita de uma forma adequada.
Porque, dependendo do tipo de rocha que você encontra, você vai ter um tipo de revestimento, um tipo de bomba para retirar. Você tem aí uma quantidade de água que você pode tirar. Então, várias coisas têm que ser consideradas para isso. Ali me parece que é uma região, em função de, vamos dizer assim, se nós analisarmos politicamente, se nós analisarmos em termos de profundidade, se nós analisarmos, me parece razoável que seja feita uma exploração ali. Claro que com maiores estudos. Até porque a cidade do México e também no mundo, a utilização de alguns aquíferos, né? Tem a Índia também, nós temos tido o resultado com danos ambientais. Você acha que esse pode ser um risco também? Sim. Em relação ao aquífero Guarani? Sim, porque, em primeiro lugar, eu vou dizer para você, os Estados Unidos tiraram e, na verdade, esgotaram os seus aquíferos. Tá certo? Nós poderíamos fazer isso se nós não controlarmos a quantidade que nós retiramos. Então, isso é uma possibilidade. A outra possibilidade que nós deveríamos, e eu não vejo avanço nenhum, são com os governos, aí já falando de uma legislação internacional, parte do aquífero aflora no Paraguai. Então, você tem outras áreas que afloram e que você precisaria tomar cuidado e saber como é que, para você ter um gerenciamento melhor desse aquífero. Mas é um assunto, assim, que é apaixonante e que nós poderíamos, na verdade, usufruir de uma riqueza tão grande como nós temos. Na verdade, sempre que entra a questão ambiental, os limites que o homem coloca, né, eles são esses limites invisíveis e tão visíveis também na questão política, mas nos faz repensar e extrapolar, né, como é o caso do aquífero, que não fica contido num país só. Então, essa interlocução, esse agir conjunto, com a experiência de outras áreas, também é muito importante e você abrange isso no seu trabalho, né? Na verdade, isso é extremamente importante. Eu só queria lembrar uma coisa, a proteção ambiental depende fundamentalmente de uma coisa, o pensar no outro. Exato. Isso é de extrema importância em vários setores da vida, e no meio ambiente não foge a regra. E tem uma outra pergunta, Rita, que trata da água na região metropolitana aqui de São Paulo, que nós ouvimos e a imprensa tem dado que duraria mais uns 3 meses. O que você tem, se você tem algum dado para nos amparar nessa informação, alguma sugestão, o que você pensa a respeito? Isso é um dado difícil da gente avaliar, né? Porque, na realidade, em 3 meses, eu penso que as pessoas estão com grandes obras, trazendo grande captação, desviando, na verdade, a água da superfície para que isso pudesse, em algumas outras regiões, com a perspectiva de poço. Mas, mesmo assim, na região metropolitana, nós tínhamos que repensar, na realidade, na utilização com que nós temos da água. Hoje, várias coisas, deveriam haver campanhas maiores, conscientizando as pessoas. Mais visíveis, você acha uma coisa? Mais visíveis, mas de consciência. Quando eu vejo alguém dizendo assim, essa água aqui é de uma nascente interna, pode lavar seu carro, porque aqui é de poço, aquilo me consome. Porque não interessa se a água é de poço ou não. Nós temos uma quantidade limitada e isso deveria ser considerado. A água não é sua, a água é de todos. Não é porque você paga pela água que ela é sua. Não, ela não é sua. Ela é de todos. Por isso que eu falo, é importante que você pense no outro. Como nós dissemos no começo, a Rita, ela é engenheira agrônoma, é advogada e tem um trabalho interessantíssimo sobre o aquífero Guarani. E um trabalho com reflexões importantes para a conscientização. Então, para finalizar, Rita, queria que você deixasse uma mensagem nesse trabalho tão valoroso e a gente vê essa preocupação, esse sentimento seu, né, nesse bem tão precioso que é a água. Queria que você deixasse uma mensagem para quem está assistindo o nosso programa. Eu gostaria de agradecer e queria que todos aqueles que me ouvem nesse momento pensassem que a água é uma dádiva que nós recebemos e que nós temos que, na verdade, pensar nela como um bem e cuidar desse bem. Assim como nós cuidamos da nossa própria vida, nós temos que cuidar desse bem que nos foi dado. Muito obrigada. Rita, muito obrigada. Foi um prazer, uma alegria até emocionante te rever depois de alguns anos, né? Nós que estudamos juntos. E parabéns pelo seu trabalho, um trabalho tão valoroso e tão atual também. Obrigada, Rita. Obrigada a você. Não saia daí, o Viver Sustentável volta já.
O Viver Sustentável pergunta: qual cidade brasileira possui o maior rebanho de gado do país? Letra A, Campo Grande, em Mato Grosso do Sul. B, São Félix do Xingu, no Pará. C, Dourados, em Mato Grosso do Sul. Ou letra D, Rio Branco, no Acre. A resposta correta você confere no próximo bloco. Preço da tonelada do material destinado à reciclagem para a cidade de Cuiabá. Papelão, R$ 250. Latas de aço, R$ 180. Alumínio, R$ 2.700. Plástico rígido, R$ 850. E PET, R$ 1.700. Participe você também do nosso programa. Mande sugestões de temas e perguntas para contato@viversustentável.net. Acesse nosso arquivo de matérias pelo site viversustentável.net. Lá você também encontra muitas informações sobre o meio ambiente. O Viver Sustentável fica por aqui e lembre-se, para mudar o mundo precisamos fazer a nossa parte e a sustentabilidade é o caminho.